A Rede TV venceu hoje a concorrência pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. A emissora que fez a maior oferta financeira da história do futebol no país vai levar ao telespectador jogos em alta definição e tecnologia 3D. O anúncio mais esperado do futebol brasileiro mobilizou a imprensa de todo o país. A concorrência realizada pelo Clube dos 13 era para definir qual emissora de TV aberta transmitiria o Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. A Rede TV foi a única emissora a aceitar as regras do edital e permanecer na disputa até o fim. O lance mínimo exigido pelo edital da licitação era R$500 milhões por temporada. A Rede TV foi além, ofereceu 516 milhões num total de 1.548 milhões pelos 3 anos, a maior quantia já oferecida pelo direito de transmissão dos jogos na história do futebol brasileiro. Mas nós estamos vivendo um momento histórico, R$1,5 bilhão com 300 milhões de aporte na assinatura do contrato. Esse é o maior contrato que já fez nas Américas e está equiparado aos grandes contratos das ligas europeias. O Clube dos 13 considera a nova parceria um marco. A Rede TV é a única emissora brasileira a transmitir todo o seu conteúdo em alta definição e em 3D. Esse investimento pesado em tecnologia vai ser usado para oferecer aos telespectadores jogos de futebol com ótima qualidade visual. Cumprir tudo o que acertamos no CAD, no termo de ajuste, dentro de um prazo razoável, um dia em que prevaleceu a dignidade, a correção, a transparência nas negociações. E agora há pouco, Rita Lizauskas conversou com o presidente da Rede TV, Amílcar Idalevo Júnior, que teve a boa notícia em viagem ao exterior. Como o senhor avalia o processo de licitação do Clube dos 13? Boa noite, Rita. Boa noite aos telespectadores do Rede TV News. Eu avalio o processo como um processo límpido e transparente. Foi uma concorrência pública, onde todos tiveram as mesmas chances de participação. E isso é muito importante para o Brasil e para o futebol brasileiro. Como a Rede TV planeja valorizar o futebol brasileiro e tornar ainda mais importante o Brasileirão? Nós vamos fazer um show, vai ser o futebol brasileiro é emoção, é garra, é a paixão de todos nós brasileiros. Então eu acho que o futebol brasileiro nós vamos transmitir para todo o Brasil, via cobertura terrestre, via satélite, em HD, em 3D. Realmente um show de futebol e, mais importante ainda, num horário que o torcedor goste de ver, que ele possa ir ao estádio. Então acho que a Rede TV vai ter essa colaboração para o futebol brasileiro de transmitir as partidas num horário que seja conveniente para o torcedor. E o Brasileirão, agora aqui na Rede TV, foi um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira no Twitter. Entre os 10 tópicos mais falados da rede social estavam a Rede TV e o narrador Silvio Luiz. Elogios não faltaram à emissora, principalmente para a transmissão dos jogos, que será em HD. Eduardo Leme falou: Campeonato Brasileiro 2012 será na Rede TV, em HD real e com narração do mestre Silvio Luiz. Aí sim! O experiente narrador da Rede TV foi muito elogiado. Os recados valorizavam a experiência e os famosos bordões do narrador, como o post da Ju Novaes, que não esqueceu do famoso "pelas barbas do profeta". E a vitória da Rede TV na concorrência pelo Brasileirão também repercutiu entre os dirigentes dos clubes. Os presidentes dos times presentes na reunião do Clube dos 13 se mostraram satisfeitos com a vitória da Rede TV na concorrência pelos direitos de transmissão. Alexandre Calil, do Atlético Mineiro, disse que a maior oferta da história feita pela Rede TV condiz com a valorização do futebol brasileiro. Um passo muito importante. Eu acho que saber o preço do futebol é um passo importante. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, acredita que a vitória da Rede TV na concorrência pode atrair os times dissidentes de volta à mesa de negociação com o Clube dos 13. Se você imaginar que tem um valor antecipado nisso, pode ser um sinal positivo para os clubes que têm as suas finanças combalidas. Em carta enviada a Fábio Koff, Patrícia Amorim solicitou a suspensão do direito que o Clube dos 13 tinha de negociar os direitos de transmissão em nome do Flamengo. Outras equipes como Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco e Cruzeiro preferiram não se manifestar sobre o assunto. O torcedor e os clubes terão vantagens com a aquisição do Campeonato Brasileiro pela Rede TV.
Saiba passo a passo como a negociação começou e também quais os benefícios que esse desfecho vai trazer para quem gosta de curtir o futebol na TV. A história da disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro começou a mudar no ano passado, depois de uma determinação do CAD, o órgão do governo que combate o abuso do poder econômico. Até então, uma emissora de TV tinha a preferência na disputa pelos direitos de transmissão. Depois da determinação do CAD, os direitos tiveram de ser oferecidos em um processo público. Foi o que ocorreu hoje. A Rede TV foi a única emissora que ficou até o final da disputa e venceu a concorrência. O valor oferecido aos clubes, 516 milhões por ano, foi o maior da história do futebol brasileiro. E o maior beneficiado pode ser o torcedor brasileiro. O valor oferecido aos clubes vai permitir as contratações e o pagamento de salários de mais estrelas. Os jogos com transmissão pela TV poderão ocorrer em mais dias da semana. E as partidas noturnas poderão ser disputadas mais cedo e em horário nobre. O Campeonato Brasileiro da Série A chega para consolidar o forte investimento da Rede TV no esporte. Já fazem parte do expressivo pacote das nossas transmissões a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Inglês e do Campeonato Italiano, a UEFA Europa League, diversas categorias do automobilismo nacional e o esporte que mais cresce no mundo, o UFC.